Eu escuto que a maior parte do dinheiro do Alexandre está em Dubai, é o que me dizem. Mas que ele também tinha muito dinheiro no Brasil, sabe em que banco? No Banco Master. E que a coisa ficou mais séria quando vieram as ameaças da Lei Magnitsky e a própria Lei Magnitsky. Porque apesar do Alexandre ter passado e muito trouxa ter acreditado que estava tudo bem, hoje se sabe, eu tenho essa informação de que ele ameaçou os grandes bancos, que não deram guarida para ele. Eu relatei aqui, citei no programa, um dia que o Banco Central teve reunião com todos os caras, e o Alexandre ameaçou os grandes banqueiros do Brasil, que não deram guarida para ele e disseram que iam cumprir as sanções americanas, sim. Dentre eles, o André Esteves. O Esteves tomou, então, 2 medidas. Tirem as crianças da sala. Eu vou pedir desculpa a vocês, espectador. Tirem as crianças da sala. Esse é aquele momento em que você coloca aquela roupa hazmat, aquela roupa, sabe aquela roupa que o pessoal entrava na sala, no subterrâneo do Stranger Things, sabe aquelas roupas com protetor? Então, se você é mais velho, lembra o ET, a roupa que as pessoas vestiam lá, o ET, bota essa, porque eu vou compartilhar algo potencialmente tóxico. Nós vamos entrar aqui em drogas pesadas, tá? Um elemento radioativo aqui. A gente vai tirar um pedaço de uma coluna da Eliane Cantanhede. Porra, Eliane Cantanhede escreveu o seguinte: o mundo está caindo na cabeça de Moraes, mas o ministro e o STF fingem que não é com ele. Porra, desculpa, gente, eu fico constrangido aqui com esse tipo de coisa. Nessas horas é que eu falo assim, o Eduardo Bolsonaro compartilha o Kim Paim. Eu tô aqui compartilhando a Eliane Cantanhede, amigo. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou fazendo coisa pior, que é compartilhar a Eliane Cantanhede. Então, vejam aqui comigo a reportagem. A Eliane Cantanhede não faz reportagem, escreve artigo. Ou o ministro Alexandre de Moraes admite que gastou 1 milhão com aluguel de jatinhos, o que, convenhamos, não é trivial, ou vai ter que assumir a sua proximidade, até intimidade, com o então banqueiro Daniel Vorcaro, o que é menos trivial ainda, em se tratando de um ministro do STF, justamente o que capitaneou a resistência a um golpe de Estado. Moraes, que deixou de ser Xandão... rapaz! Moraes deixou de ser Xandão. E vai deixar... Moraes, que deixou de ser Xandão, diz Eliane Cantanhede, age e decide como se nada tivesse acontecido e como se a delação premiada de Vorcaro não estivesse no horizonte. Deve vir logo e espera-se que seja corroborada por seu cunhado e braço direito e o pastor esquisitão e super tatuado Fabiano Zettel. Qual o problema do pastor ser tatuado? Eliane Cantanhede, puritana. Vê como é que são essas pessoas. Eu tenho tatuagem. Não posso ser pastor? Assim como o próprio Moraes, Vorcaro e Zettel sabem muitíssimo bem que se eles não confirmarem e não forem, além de tudo, o que a PF... A Eliane Cantanhede escreve mal demais, é difícil de ler, é um grau assim de semi-analfabetismo, mas vamos ler. Sabem muitíssimo bem que, se eles não confirmarem e não forem, né? Então Vorcaro e Zettel sabem muitíssimo bem que, se eles não confirmarem e não forem, além de tudo, o que a PF, a PGR e a essa altura a sociedade já sabem, suas delações cairão no vazio e eles não ganharão nada em troca, nem um dia a menos de cadeia. A PF, principalmente, não tem paciência nem tempo a perder. Logo, é improvável, como praticamente impossível, que os 2 principais implicados no escândalo Master, o maior da história financeira do país, se sintam devedores ou leais a Moraes. Como também a Dias Toffoli, a ponto de mentirem e tentarem tergiversar sobre a troca de segredos e favores com o ministro do STF. Repito, escreve muito mal. Como previsto aqui, a entrada de Moraes na cena do crime tirou os holofotes de Toffoli, que passou de protagonista a coadjuvante. Moraes, porém, dá sinais... Eliane Cantanhede dizendo que Moraes passou de protagonista a coadjuvante. Moraes, porém, dá sinais de não ter captado até agora, e apesar de todas as suas evidências,
a gravidade da sua situação, os riscos que está correndo e a força do impacto na imagem e na confiança do Supremo. Cara, a mulher é semi-analfabeta escrevendo. Eu estou lendo corretamente, tá? Me perdoem o semi-analfabetismo, mas essa senhora publica coisas no Estadão e estava na Globo News até pouco tempo atrás. Mas prestem atenção no que ela está dizendo, se vocês conseguirem. Tem 47 vírgulas em cada frase que ela escreve. Não tem problema, a gente vai assim mesmo. Em conversas reservadas entre ministros mais chegados, as nuvens de constrangimento são sufocantes e ninguém tem coragem de dizer a verdade nua e crua. Antes, preferem botar a culpa na PF, nos vazamentos e, como sempre, na mídia, que trabalha com fatos e é aplaudida quando os fatos são favoráveis e açoitada quando são contrários. Vocês estão loucos, esbraveja uma fonte do Supremo, acusando jornalistas de botar em risco a estabilidade política, a credibilidade institucional. Como se eu não tivesse sido acusado disso. Vocês estão loucos, esbraveja uma fonte do Supremo, acusando jornalistas de botarem em risco a estabilidade política, a credibilidade institucional e, enfim, a democracia por divulgarem dados, documentos e verdades inquestionáveis. Eu sou literalmente acusado disso. Literalmente. O contrato de 130 milhões não existiu, os voos nunca foram voados, o resort milionário era uma miragem, os irmãos não eram laranjas, o jatinho com o advogado do Master foi invenção. Aliás, e as decisões favorecendo a JBS? Sim, a estabilidade das instituições exalam fragilidade. O Congresso está abaixo da crítica, o Executivo fraco e o STF envolto em incerteza e angústia. Mas a culpa não é da PF e da mídia. Quem tem responsabilidade, diz a Eliane Cantanhede, é que deveria ter pensado nisso antes de fazer o que fez. O caso Master, inclusive, apenas destampou uma parcela de pressão que, mais cedo ou mais tarde, acabaria explodindo. Ora, quem diria? Difícil e triste dizer isso? Com certeza. Mas jornalistas trabalham com fatos e o melhor que o STF pode fazer é o que as Forças Armadas conseguiram no julgamento do golpe. Isolar os CPFs para brindar o CNPJ. Cara, isso é muito forte. Muito forte. Sejam sinceros, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês imaginariam que nós chegaríamos ao dia em que Eliane Cantanhede escreveria algo como Alexandre não é Xandão? Não é mais Xandão? Ou a entrada de Moraes na cena do crime está no texto dela. Talvez nada mais seja mais simbólico do que isso. Eliane Cantanhede passou por todos os veículos de imprensa. É uma das jornalistas mais lixo que a gente tem no Brasil. Ela foi uma das mais vorazes defensoras do Alexandre como salvador da democracia. Ela faz essa ressalva aqui. E agora está fazendo esse tipo de comentário do tipo jogando ele embaixo do ônibus. Isso mostra duas coisas, né? A situação do Alexandre e também a situação da imprensa, né? Afinal, a jornalista desse nível, que fala tudo isso, não tem um exame de consciência a respeito de todas as cagadas que ela falou para defender o Alexandre, um bandidinho. E o que diz essa jornalista bosta? Ou o Alexandre vai pelo caminho do dinheiro e admite que gastou tudo isso em viagem de jatinho, ou então assume proximidade dele com o Vorcaro. Nos dois ele se ferra. Ele ficou em uma situação de merda, é o que está dizendo ele em Cantanhede, convenhamos. Eu acho que ele não tem constrangimento no negócio do dinheiro, não, cara. Porque, embora o salário dele não dê para pagar nenhuma viagem desses jatinhos, o patrimônio da família dele vai muito bem. Afinal, com as novas revelações da imprensa, conseguiram contabilizar que o Alexandre virou ministro em 2017 e, desde então, o patrimônio dele aumentou 267%. Quando o Temer indicou o Alexandre ao STF, ele e a Viviane tinham 12 propriedades estimadas em 8,6 milhões. Hoje esse número é de 23 milhões de reais. Isso é só no nome deles. Eu repito, fora o que está na holding Fajuta, o Instituto Fajuto,
que é a holding patrimonial do Alexandre, que é o Instituto Lex. E tudo comprado, filhão, em cash, à vista. Os caras simplesmente triplicaram o patrimônio deles na física nos últimos 5 anos. 23 milhões de reais em imóvel. Pô, mas são também o Ronaldinho dos negócios, hein? Os Neymares dos negócios também. A família Moraes, pô, tá bem de grana. Cara, no ano passado, uma pessoa que é próxima ao Alexandre me confidenciou que o escritório da Viviane já tinha faturado, nesses últimos tempos, 1 bilhão de reais. Eu não acreditei na época. Hoje eu acredito. Um contrato são 129 milhões. A gente estava fazendo a reunião de pauta de manhã. Todo dia a gente faz reunião de pauta. Aí a Mica falou assim, a Mica é advogada. E o João Gabriel também são advogados. Os dois são advogados. As duas pessoas que me ajudam no roteiro do programa são advogados. Aí a Mica falou assim, nossa, como a advocacia dá dinheiro. Eu falei, Mica, não é a advocacia que dá dinheiro. O que dá dinheiro é tráfico de influência. Vocês que são advogados aí, se não fosse assim, a Mica e o João estavam trabalhando para mim, estavam trabalhando num escritório de advocacia. Vocês que são advogados aí no chat, advocacia de verdade, escrever peça, texto jurídico e o cacete, dá dinheiro? A Viviane ganhou tudo isso sendo competente ou traficando influência? O que vocês acham? E a gente não sabe o tamanho desse buraco, porque eu escuto que a maior parte do dinheiro do Alexandre está em Dubai. É o que me dizem. Mas que ele também tinha muito dinheiro no Brasil, sabe em que banco? No Banco Master. E que a coisa ficou mais séria quando vieram as ameaças da Lei Magnitsky e a própria Lei Magnitsky. Porque apesar do Alexandre ter passado e muito trouxa ter acreditado que estava tudo bem, hoje se sabe, eu tenho essa informação, de que ele ameaçou os grandes bancos, que não deram guarida para ele. Eu relatei aqui, se tem no programa, um dia que o Banco Central teve reunião com todos os caras, e o Alexandre ameaçou os grandes banqueiros do Brasil, que não deram guarida para ele e disseram que iam cumprir as sanções americanas, sim. Dentre eles, o André Esteves. E o Alexandre. E a briga entre o André Esteves e o Alexandre, o André Esteves, que é dono do BTG Pactual, um dos maiores banqueiros do Brasil, se não o maior, o Alexandre ameaçou o André Esteves dizendo que se ele cumprisse a Magnitsky, ele ia ser preso. O Esteves tomou, então, 2 medidas. A primeira foi sair dessa encruzilhada e ir fazer pressão ao governo americano, com o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, que é o responsável pelas sanções, para pedir a retirada das sanções Magnitsky. A segunda medida teria sido... A primeira foi, deixa eu me livrar do problema para eu não ter que cair nessa situação. A segunda foi, esse cara tá forte demais e eu preciso destruí-lo. Porque brigar com o André Esteves não é simples, não é trivial. E foi aí que, segundo dizem, o contrato com a Viviane foi divulgado pela imprensa, pelas mãos do André Esteves. Eu não sei quem foi a fonte da Malu Gaspar. Nesse caso não fui eu, posso dizer que não fui eu, porque eu não sabia desse contrato. Mas foi aí que a gente caiu nessa confusão que a gente está. E por que eu estou falando isso? Magnitsky gerou esse problema para o Alexandre brigou com o André Esteves, que o expôs. Ao mesmo tempo, o que o Alexandre fez no momento em que se colocou numa posição vulnerável? Segundo consta, quem deu guarida para ele foi o cara que ele estava viajando de jatinho, o cara que ele estava indo para casa, o cara no qual ele estava na posse do Trump, o cara que contratou a mulher dele que tinha como prioridade, Daniel Vorcaro, o Banco Master. E é por isso que eu escuto que o Alexandre tem muito dinheiro no Banco Master. E a gente deveria saber disso, porque o Banco Master foi liquidado
E como foi liquidado, os correntistas do banco passam a ser seus credores. E como são credores e o banco está em processo de liquidação, tem que se apresentar. Só que ontem o Banco Central decretou sigilo de 8 anos no caso da liquidação do Banco Master. Coincidência? Eu acho que isso só traz mais verossimilhança a essa história.